Olá, meu nome é Eliseu Dourado de Lima, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Venha nos visitar, estamos aqui na Avenida Visconde do Rio Branco, 1636, bem no centro da cidade. Mas você também pode acessar nossas mídias e ver aí as nossas programações. E o nosso abraço para quem é da igreja, contando que você compartilhe aí o nosso link e divulgue o nosso trabalho, porque a nossa intenção através disso é fazer com que a palavra de Deus seja conhecida de várias formas, né? A igreja é um instrumento nas mãos de Deus para proclamar a sua palavra. E nós estamos fazendo assim. Estamos aí no 4º episódio do Cristão e a Política, estamos conversando sobre o nosso papel na política. No primeiro episódio, falamos sobre a necessidade do crente buscar, através das informações, crescer no seu conhecimento a respeito de candidatos, de partidos, de ideologias. Vimos no episódio 2 que nós temos uma herança histórica, a participação de crentes na política. Nós temos a Igreja Presbiteriana, ela tem como um dos seus símbolos de fé a confissão de Westminster, que rege a respeito disso. Vamos ver um pouquinho hoje também, novamente, porque nós já vimos, né? E no episódio 3 nós vimos o desafio sério que o cristão tem de lutar pela integridade, tanto sendo candidato como sendo eleitor. E hoje, no episódio 4, nós vamos ver a respeito da responsabilidade espiritual dos crentes na política. Olha, eu estava vendo aqui, eu estou morando na capital do Ceará, uma bela cidade, desde 2016, já passei aqui por eleição, e desta vez nós temos 9 candidatos disputando aí a cadeira da prefeitura, né? E 770 pessoas que se inscreveram para disputar o cargo de vereadores aqui, de acordo com os dados aí do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses candidatos a prefeito e vereadores, eles foram projetados por 24 partidos, né? Lançaram essas chapas com seus candidatos, porque, lógico, a prefeitura tem lá o prefeito e vice-prefeito, né? Tem os seus assessores, mas são 43 vagas, se não me engano, para a Câmara Municipal cearense. Olha que responsabilidade. E eu novamente volto a chamar a sua atenção, estamos falando de uma forma geral, mas buscando especificar aqui a visão do cristão a respeito disso. Que responsabilidade! Colocar alguém na prefeitura que vai administrar a cidade durante 4 anos, que responsabilidade! Colocar homens ali na Câmara dos Vereadores, né? Toda a conexão que tem a ver com o Estado e com a República, né? Então, assim, nós não estamos apenas dando um voto. É isso que a gente precisa entender. E nós não estamos privilegiando, nós estamos, vamos dizer assim, contratando funcionários. Desde o presidente até o vereador, são funcionários do povo. Precisamos nos lembrar disso, sabe? Precisamos até enxugar essa máquina, colocando gente ali que trabalhe de vez nessa situação. É muitos milhões gastos nessa máquina, sabe? E muitas vezes nós temos sido privados, aí você vai ver, é educação, é segurança, é saúde, novamente propostas sendo colocadas aqui. E aí você vai ver, muitas não são cumpridas. Então a intenção dos nossos votos não pode estar acima dos nossos princípios, volto a dizer. Não pode estar acima do nosso alvo, que é a salvação de homens e mulheres chegando ao conhecimento de Cristo Jesus como Salvador. Então você diz, mas o que isso tem a ver com a política? Alguém afirmou uma vez, não há nada mais político do que afirmar que a fé nada tem a ver com a política. Ponto. A pessoa já está elegendo um ponto de política. E a Bíblia nos orienta a respeito disso. Alguns fazem má interpretação. Por exemplo, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo escreveu algo interessante. Romanos 13, 1 a 4. Ele escreveu, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal.
Então, como é que eu olho para esse texto aqui? Olha, é assim, o povo vota com consciência e com responsabilidade. Quem vai ocupar cargos? Pessoas que são escolhidas, se tudo correr bem na escolha, no pleito, temos que orar por isso, né? O ser humano é corrupto, o coração do homem, diz a palavra de Deus, é terrivelmente corrupto. Pode usar de suas estratégias para corromper, de repente. Então, oremos para que seja realmente um processo honesto, um processo assim feito com zelo e com cuidado. Então, o resultado disso, teremos gente como nossas autoridades, com seriedade. Agora, quando o povo se comporta de uma forma assim, desonesta, irresponsável, o resultado será a escolha da irresponsabilidade. O apóstolo Paulo está aqui partindo desse princípio, sabe? A autoridade é boa, ela luta pela verdade, ela luta pela justiça, então eu devo ser obediente a ela. E, pastor, o que acontece quando nós temos governantes maus? Devemos orar para eles morrerem? Eu estou orando para que eles se convertam, ou para que eles sejam influenciados por homens e mulheres de Deus. Mas nós devemos orar para que Deus mova, tire da posição de autoridade homens corruptos. E como é que Deus faz isso? Através do povo. O povo sendo consciente, não andando, vendendo o seu voto, trocando o seu voto, que ainda continua sendo uma realidade no nosso país, principalmente nos lugares onde mora gente mais simples. Vai vender o seu voto por uma dentadura, por uma cesta. Parece uma coisa tão passada. Gente, mas existe. Isso quando não encontramos igrejas fazendo acertos conchavos com políticos para terem certas regalias. Olha o que diz Provérbios, capítulo 8, versículos 13 e 17. Olha que interessante. Provérbios 8, 13 a 17. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os princípios decretam justiça, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Olha que coisa extraordinária para guiar a nossa escolha como cidadãos. Nós vamos votar, nós vamos escolher pessoas que estejam comprometidas com honestidade. Então, eu volto a dizer, consulte os links, veja as propostas, o plano de governo, qual é, na verdade, a proposta daquela ideologia que está por trás do candidato que você vai escolher. Porque nós não podemos reclamar depois se nós colocamos lá pessoas de uma forma assim, sem estudar bem. Precisamos conhecer. Sabe por quê? O resultado, volta a repetir para ficar claro, o resultado da eleição, se tudo correr como tem que correr, direito, sem nenhuma interferência estranha, então quem será eleito? Aqueles que o povo escolheu. Se o povo escolheu com irresponsabilidade, fazendo vistas grossas aos envolvimentos com corrupção, coisas assim, o que é que nós vamos esperar? Pessoas que vão continuar alimentando a cultura de corrupção que existe no nosso meio. Volto novamente à Bíblia, lendo Salmo 82, versículos 2 a 4. Gente, o discurso é para o cristão a política, temos que usar a palavra, né? Então, Salmo 82, 2 a 4 diz assim, veja só, é uma repreensão que cabe bem na nossa política atual, desde o Supremo Tribunal aos demais cargos, e eu volto a dizer, de gente que são nossos funcionários, estão ali para nos servir, e não estar numa posição de regalia, muitas vezes sendo pagos com altos salários que nós pagamos para fazer coisas que trabalham contra os nossos interesses. Tem que pensar nisso. Olha Salmo 82, 2 a 4, sendo lido hoje para o Brasil com relação a esses mandatários. Veja só. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos
dos ímpios. Eu não posso me contentar com um país onde o cidadão é punido por ser cidadão e o bandido está solto com regalias. Vamos mudar isso, gente? A nação cristã, dentro da nação brasileira, pode mudar isso. Seja diferente dessa vez. Não perca aí o nosso último episódio, que vai amanhã, no mesmo horário. Depois você pode consultar aí e ver depois. Aqueles que são da igreja, divulguem, compartilhem o nosso link para que mais e mais pessoas estejam caminhando conosco, buscando aí informação, conhecimento e verdade. Deus abençoe e até amanhã.